Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero nesta ocasião desejar que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu estou um pouco doente, como dá para perceber. Esta gripe me atacou e está me assolando, mas eu creio que em breve eu estarei recuperado. Para você que ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever aqui no canal Palavras Vivas. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo, pois fazendo assim você estará nos ajudando e também abençoando outras pessoas através do conhecimento da Palavra de Deus. Nesta ocasião, eu gostaria de falar justamente sobre a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia, a estrutura das Escrituras. Existe uma matéria dentro da teologia sistemática, e que é um ramo da teologia sistemática, chamada de bibliologia. Bibliologia. Esta disciplina trata da origem e estrutura da Bíblia Sagrada, ou seja, como a Bíblia chegou até nós. E nesta ocasião, eu gostaria de falar sobre este livro tão glorioso, tão maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. Pois bem, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por um período de 1500 anos. Durante um período de 1500 anos ela foi escrita, foi concluída e os livros considerados sacros ou sagrados, eles foram colocados no cânon sagrado, não é? No cânon sagrado. Então, a Bíblia foi escrita por 40 autores ou escritores. O interessante é que Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, Deus é o autor da Bíblia e Jesus é o tema central da Bíblia. Então, 40 escritores colocaram as mãos nos escritos sagrados e compuseram a Bíblia, escreveram a Bíblia durante um período de 1500 anos. Homens de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, homens que andaram com Deus, que viveram com Cristo também, enfim. E cerca de 40 escritores ou autores, né, como alguns chamam. Então, estes homens se preocuparam em escrever aquilo que eles recebiam, as revelações que eles recebiam da parte de Deus através da inspiração dada pelo próprio Deus. Por isso que a Bíblia é a mente de Deus revelada para a humanidade. É a boca e a vontade de Deus revelada para toda a humanidade. Então, a estrutura da Bíblia é inegável. A Bíblia está dividida em vários livros. Existem os livros poéticos, os livros proféticos, as epístolas pastorais, as epístolas universais e os evangelhos. Estas 5 divisões formam a nossa Bíblia Sagrada, né? E ainda tem os livros do Antigo Testamento, do Decálogo, não é, que os judeus chamam de Torá, que é a lei de Moisés, os escritos e os profetas, não é? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada para toda a humanidade. É a boca de Deus falando para o homem. A Bíblia, ela é o livro mais lido do planeta, mais vendido do mundo e o mais amado pelos cristãos. Aleluia! A Bíblia, de fato, ela é gloriosa e gloriosamente reverenciada. Outro detalhe também interessante é a preocupação que Deus teve para inspirar estes autores, estes escritores,
não é, na composição das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Só vale salientar que a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa pequenos livros, não é? A nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje em mão, vale salientar, não é a Bíblia original, não é? A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, com algumas partes em aramaico, algumas expressões em aramaico e também com algumas partes lá no livro de Daniel, no idioma persa ou caldaico, né? Então a Bíblia ela não tem erro. E o que nos chama a atenção é a forma como Deus usou estes homens para compor a Bíblia Sagrada. Uns eram doutores, outros eram formados, outros eram pescadores, outros eram pobres, homens de várias classes sociais dentro da sociedade judaica naqueles dias. E cada um com uma formação acadêmica diferente, com uma estrutura intelectual diferente, mas mesmo assim Deus usava cada um deles dentro de suas e com as suas limitações, a ponto de o próprio Deus dar a inspiração para os mesmos escreverem e comporem a Bíblia Sagrada que, graças a Deus, chegou até nós. Deus não erra, Deus não falha e Deus não se arrepende naquilo que faz e daquilo que faz. Deus inspirou estes homens, homens santos de Deus, separados para Deus, homens, não é? Separados para uso exclusivo do Senhor. Deus separou estes homens para escreverem a Bíblia Sagrada e revelar a sua vontade para toda a raça humana. Portanto, a Bíblia não tem erro. Para muitos teólogos liberais, a Bíblia se tornou um objeto ultrapassado, um livro ultrapassado. Os teólogos liberais, muitos deles não acreditam mais na inspiração das Escrituras, eles negam a inspiração, infalibilidade e autoridade das Escrituras, eles negam os milagres de Cristo, eles negam, alguns chegam até a negar a ressurreição de Cristo. Para o teólogo liberal, a Bíblia é um livro que não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, e nós sabemos que isto não é verdade. A Bíblia, de fato, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando para a raça humana. Então, que possamos guardar e preservar a ortodoxia bíblica, a ortodoxia cristã, a ortodoxia veterotestamentária e neotestamentária, pois a Bíblia ela se completa e se encaixa entre si, não há erro. Deus, porque o autor dela não tem erros, Deus não tem erros, Deus não erra. A Bíblia não tem erro porque o seu autor também não erra e não tem erros, não é? Deus é perfeito em tudo que faz e em todos os seus caminhos. Então, a estrutura da Bíblia, a composição dos livros sagrados, é uma coisa que todo cristão deveria estudar. Aqui vai o meu conselho, eu aconselho que você se dedique nesta matéria chamada bibliologia. Bibliologia, guarde bem esta palavra. Você vai aprender bastante sobre a origem, estrutura e como a Bíblia chegou até nós. Outra matéria também importante, se você quiser estudar, para você estudar os escritos antigos, é a escriptologia, uma matéria sensacional e extraordinária para quem deseja aprender muito sobre os escritos sagrados, da antiguidade. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus e a boca de Deus revelada para todos nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aqui fica o meu conselho, se apegue com a Bíblia, não largue a Bíblia, viva a Bíblia, pratique a Bíblia. Ela é a tua bússola, é ela que te guiará até os céus. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu finalizo este vídeo citando o versículo do capítulo 40 do profeta Isaías, o versículo 8 propriamente, que diz: seca-se a erva e caem as flores,
mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.